A fidelidade judaica foi recompensada após décadas de cativeiro, quando Ciro, o rei persa que conquistara a Babilônia, permitiu-lhes voltar a Jerusalém. Os que retornaram reconstruíram o templo. Quando os sobreviventes do exílio na Babilônia voltaram e reconstruíram, no final do século VI a.C., eles fizeram o que chamamos de Segundo Templo. Esse templo sobreviveu ao longo do período romano. Os repatriados canonizaram a versão oficial do Pentateuco, os primeiros 5 livros sagrados que constituíram a Bíblia hebraica. Da época do primeiro templo até o exílio na Babilônia e entrando nos primeiros anos do segundo templo, Israel foi brindada com uma série de profetas. As falas de 15 desses profetas foram reunidas com escritos históricos e originaram uma segunda coleção de escritura judaica que foi acrescentada ao Pentateuco. Depois veio uma terceira seção, conhecida como Hagiógrafos. Era uma coleção de escritos literários e históricos adicionais. As 3 partes juntas formam a Bíblia dos Judeus, que provou ser um dos documentos mais influentes da civilização mundial. O segundo templo foi reconstruído por volta de 520 a.C. Ele continuaria em pé por mais 6 séculos. Em boa parte desse tempo, os judeus não tiveram soberania absoluta. Eles viveram em 516 a.C. até a destruição do segundo templo em 70 d.C. Naquela terra, embora nunca ou raramente com total liberdade, pois um império após outro conquistou a região. Era quase uma encruzilhada de civilizações. Eles foram governados por vários séculos pelos persas, depois pelos gregos e sírios, mas nos séculos I e II a.C., houve um período áureo de independência sob os governantes asmamitas, também conhecidos como macabeus. Os macabeus entraram em cena por volta de 165, depois que a região da Palestina tinha sido ocupada pelos sírios, controlada por eles, e eles tentaram introduzir ideias helênicas na Judéia, que ficava na fronteira entre eles e seu rival, o Egito, e eles queriam assegurar que a Judéia estivesse bem introduzida em seu reino e bem incorporada ao seu sistema de segurança. Assim, introduziram várias mudanças, colocaram suas famílias no poder, infiltraram suas próprias ideias religiosas e assim por diante, a fim de assimilar a província ao resto de seu império. Esse foi o primeiro golpe que levou à revolta dos macabeus. Este seria o último período de total liberdade para os judeus por mais de 2000 anos. Terminou com a conquista da Judéia pelos romanos em 63 a.C. O último século do período do Segundo Templo foi marcado por grande intranquilidade entre os judeus, ligada à esperada chegada de um Messias que restauraria a glória do povo judeu. A maior crise do judaísmo deu-se em 70 d.C. Os judeus da Palestina se rebelaram contra o governo romano. Depois de 4 anos de guerras, incluindo o cerco de Jerusalém, a rebelião foi reprimida. Jerusalém e seu templo foram destruídos. Isso marcou o final da independência judaica. Os romanos deportaram levas de judeus de sua terra, dando início ao que os judeus chamaram de seu exílio, que duraria quase 19 séculos. A reação romana à rebelião, que acabou levando à destruição do templo, foi devastadora para a população na terra de Israel, e ela deixou de ser o centro da vida judaica. Os centros se moveram de lá e a Judéia estava devastada, desabitada, o templo estava destruído, outras áreas tiveram que apanhar os cacos depois disso. Por exemplo, os judeus que ficaram na Babilônia depois do exílio fundaram uma comunidade judaica babilônica que durou 20 séculos. Os judeus conseguiram manter um sentido de comunidade. Em Sura, em Pumpadita, na Babilônia, em Alexandria, no Egito, em Roma, na Grécia, havia comunidades judaicas que se colocavam à parte da comunidade maior
para que pudessem viver segundo suas leis e seguir suas próprias tradições. Em vez do templo, o cerne do judaísmo passou a ser a sinagoga. Durante séculos, os judeus visitaram o Templo de Jerusalém sempre que possível, em uma das festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Mas isso se tornou cada vez mais difícil com a extensão da diáspora judaica. Era necessário um local para a devoção comunitária. Com isso surgiram as sinagogas. A sinagoga era um conceito revolucionário numa época em que os templos pagãos eram tidos como a moradia física das divindades, em que a veneração se expressava através do sacrifício e em que os santuários só eram acessíveis à casta dos sacerdotes. Além da lei ditada a Moisés no Sinai, Deus teria dado a Moisés outras instruções orais. Elas foram transmitidas oralmente de uma geração à outra e continuamente expandidas, de modo que no século I depois de Cristo, essa tradição oral atingira enormes proporções. Um dos mais antigos escritos rabínicos que temos é a Mishnah. Provavelmente foi editada entre 200 e 250 depois de Cristo. Foi a primeira tentativa de explicar como utilizar a Bíblia, suas leis e regras na vida cotidiana no mundo romano. A compilação seguinte mais importante foi o Talmud. O Talmud ganhou a forma que hoje conhecemos por volta de 550 ou 600 depois de Cristo, cerca de 400 anos depois da Mishnah. É uma série de discussões, casos precedentes de como interpretar e aplicar o entendimento da Mishnah sobre a lei bíblica a novas situações. O Talmud é uma obra enorme, com cerca de 3 milhões de palavras. É uma biblioteca completa, contendo um código vasto e detalhado que cobre toda a gama da vida civil e religiosa. Também contém assuntos mais leves, incluindo anedotas e lendas. Não parece ter implicações religiosas, mas sim implicações jurídicas. Isso não tem nada a ver com religião. Tem sim, pois significa que as relações entre as pessoas não serão baseadas no poder do mais forte sobre o mais fraco. Ao invés disso, serão baseadas num princípio do que é certo ou errado, conforme enunciado no resto da Bíblia. Tudo englobado de modo geral no não roubarás. Se não é seu, não pegue. Foi através da Torá, do Talmud e do nosso livro de orações que a comunidade judaica, onde quer que tenha existido, conseguiu se manter enquanto comunidade.